Estima-se que o cérebro de um homem adulto contenha cerca de 5,7 vezes 10 a sétima neurônios por grama. Considerando que a massa típica do cérebro de um homem adulto é de 1,5 kg, qual é a ordem de grandeza do seu número de neurônios? Para a gente resolver essa questão, a gente primeiro precisa entender o que é uma ordem de grandeza. A ordem de grandeza nada mais é do que uma potência de 10. É a potência de 10 mais próxima do valor considerado. Então, você vai calcular o número na forma de potência de 10 e vai encontrar qual é a potência de 10 mais próxima desse número. A grande questão é que não existe um padrão único para encontrar a potência de 10. Na verdade, existem pelo menos 2 padrões de ordem de grandeza e os autores dos diversos livros de física ora indicam um, ora indicam o outro e ora indicam os dois. Inclusive, no ensino superior também não existe essa padronização. Eu vou mostrar aqui as duas e vou mostrar qual é o problema na falha de não haver uma única forma. Se você escrever o número na forma de potência, na forma de notação científica, esse número vai ser escrito como C que multiplica 10 elevado a um expoente E. C aqui é um coeficiente e esse coeficiente é um valor que pode ser 1 ou um valor maior do que 1 até 10. Considerando aqui somente os valores de n não negativos, né? Então, vou colocar aqui dentro de módulo. Então, você escreve o módulo como sendo C, que vai aí de 1 até quase 10. Quando a gente vai determinar a ordem de grandeza pelo critério da média aritmética, a gente usa a média aritmética entre 1 e 10, que é igual a 1 mais 10 sobre 2, no caso 5,5, a gente usa como critério para comparação o 5,5. Se o valor de C for menor que 5,5, a gente aproxima esse C para o valor menor que é 1. E aí você vai ter que a ordem de grandeza é 1 vezes 10 elevado a E. Então, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado ao expoente E. Quando o coeficiente é maior ou igual a 5,5, a gente vai aproximar o C para o valor maior que é 10. E aí você vai ficar com 10 vezes 10 elevado a E. Você vai ter então que a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a E mais 1. Essa é uma das formas de aproximação quando você usa o critério da média aritmética. Uma outra forma é usando o critério da média geométrica dos extremos. A média geométrica é a raiz quadrada do produto desses valores 1 e 10. Isso vai dar igual a raiz quadrada de 10, que é próximo de 3,16. E muitos autores usam o 3,16 como uma referência. E aí, quando o valor de C, que é o coeficiente, é menor que 3,16, você aproxima o C para 1 e fica com 1 vezes 10 elevado a E. Então, você fica com a ordem de grandeza igual a 10 elevado a E. Quando o valor do coeficiente é maior ou igual a 3,16, você aproxima para a potência superior, que é 10. E aí você fica com 10 vezes 10 elevado a E. 10 vezes 10 elevado a E é igual a 10 elevado a E mais 1. Perceba que a ideia é a mesma nos dois casos. Só que a gente tem aí uma zona de limbo, que eu chamo assim de zona de dúvida. Quando a gente usa
a média aritmética entre 1 e 10, o ponto que está no meio, que divide, é 5,5. Antes eu aproximo para 1, depois eu aproximo para 10. Quando a gente usa a média geométrica, também entre 1 e 10, o ponto que está no meio é o 3,16. Se está abaixo de 3,16, aproximo para 1. Se está acima, eu aproximo para 10. Perceba que quando a gente faz isso, existe uma região aqui entre o 3,16 e o 5,5 que eu fico em dúvida se eu não souber qual é o critério de aproximação. Por exemplo, 4 está mais perto de 1 ou mais perto de 10? Se eu comparo 4 com a média aritmética, está mais perto de 1. Agora, se eu comparo o 4 com a média geométrica, está mais perto de 10. E é por isso que a maioria dos autores, quando constroem questões sobre ordem de grandeza, não colocam valores dentro dessa região. Ou é tudo maior que 5,5 ou é tudo menor que 3,16 para evitar a dúvida. Na questão do SESMAC, eu tenho dizendo que em 1 grama existe um total de 5,7 vezes 10 elevado a 7ª neurônios. E fala na questão que o cérebro tem 1,5 quilograma. E pergunta quanto é a ordem de grandeza do número de neurônios de um cérebro adulto. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que cada quilograma vale 1000 gramas. E para encontrar o número de neurônios é muito simples. Quanto mais massa, mais neurônios. Então é uma relação direta. Basta fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos e você fica que N é igual a 1,5 mil, porque estava em quilogramas passando para grama, vezes 5,7 vezes 10 à 7ª. 1,5 vezes 5 dá 7,5. Perceba que 7,5 já é maior que 5,5, já é maior que 3,16. Então eu já sei que está nessa parte da direita mais perto de 10. Ora, então eu vou poder dizer que o nosso N é aproximadamente esse 1,5 vezes 5,7, independente do critério, se é a média aritmética ou a média geométrica, esse produto vai estar mais perto de 10. Então, eu vou aproximar esse C para 10. E aí eu tenho 10 à terceira vezes 10 à 7ª. Agora que eu tenho tudo na forma de potência de 10, é só multiplicar para encontrar a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, como é um produto de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Expoente 1 mais 3 dá 4, mais 7 dá 11. Então, a ordem de grandeza do número de neurônios no cérebro adulto de uma pessoa é de 10 elevado a 11. A alternativa que diz isso para a gente é a letra C, C de coisa fácil. Perceba que foi só uma regra de 3. É só calcular essa regra de 3. A única questão que a gente tem que considerar é que nesse produto aqui a gente vai comparar ou com 5,5 ou com 3,16, dependendo do critério. Só que indiferente de usar o 5,5 ou 3,16, o 7,5 aparece aqui, ó. Na verdade, dá um pouco mais de 7,5, né? Porque é 1,5 vezes 5,7. Está mais perto de 9, na verdade. Perceba que 8,7 é maior que 5,5. Perceba que 8,7 é maior que 3,16. Então, qualquer que seja o critério utilizado, eu vou sempre aproximar para 10. Por isso aqui eu escrevi esse 10. Tranquilo?